Olá, colegas de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um Olhar 360 Graus, uma visão multidisciplinar da neurogastroenterologia. Estamos aqui hoje honrados de estar conectados com polos de todo o Brasil. Deixo aqui minha gratidão a todos vocês que pararam um sábado para compartilhar a experiência na doença do refluxo com todos nós. Teremos hoje um dia totalmente especial. Preparem-se, separem o cafezinho, porque a dia promete muito. Teremos 3 mesas extraordinárias. A primeira, a gente vai falar sobre o fenótipo atípico da doença do refluxo. A segunda mesa, sobre a manifestação supraesofágica. O que poderíamos ter de diagnóstico concluso da tosse versus a doença do refluxo. E a terceira mesa, uma mesa mais de terapêutica, no qual a gente vai realmente abordar de forma única como poder trabalhar com o IBP, como poder trabalhar com a cirurgia, com intervenção endoscópica. Então tem muita coisa para hoje e para começar a fazer a abertura, eu gostaria de agradecer a Psim, nossa empresa que traz todo esse departamento científico, departamento médico, no desenvolvimento da neurogastroenterologia, então, apoio ao NAFAD para os centros de motilidade de todo o Brasil. Agradecer a tecnologia diagnóstica da Grid, da Lacer, porque a Lacer realmente nos dá esse apoio para que façamos para o paciente o melhor exame possível. Tá? E eu gostaria de convidar, como nosso convidado de honra, o professor Sérgio Pessoa, que ele está conduzindo a FBG nessa série de presidentes que realmente transformaram todos nós, a nova geração da Neurogastro, nessa parte tão forte, dessa união tão forte pelo Brasil. Eu gostaria de deixar aqui a homenagem ao professor Zateca, que foi quem começou tudo isso. Lá atrás ele falou que nós poderíamos fazer a diferença nesse Brasil. Nos estimulou, nos deu assim um Plutão, cada um dentro do coração, e fez com que nós uníssemos centros, pessoas, colegas, em prol de uma filosofia. Professor Zateca, nosso abraço. Sempre vamos lembrar de ti como nosso grande padrinho. Doutor Décio, ele foi, sem sombra de dúvida, nessa pandemia, foi a gasolina que colocou na lenha e aí explodiu esse NAFAD, explodiu esse propósito de compartilhar. E agora o professor Sérgio Pessoa está aqui conosco, trazendo toda essa experiência dele, essa nova forma de gerir e todo aquilo que ele consegue trazer de união pelo lado social. Professor Sérgio, seja bem-vindo, gratidão por estar conosco. Bom dia, Fábio, bom dia aos presentes, bom dia a toda a gastrologia brasileira que se faz presente aqui nesse sábado, um sábado de atividade brilhante do NAFAD, tratando da doença do refluxo na sua abordagem multidisciplinar. Para nós da Federação é uma grande honra abrir esse evento. Nós temos tratado a educação continuada com muito carinho, a partir do momento que decidimos, na gestão do professor Décio Chinzon, uma abordagem mais cheia, mais poderosa dos cursos online, principalmente com o nosso curso continuado das segundas-feiras, abordando todos os capítulos da gastroenterologia. Nós estamos tendo hoje cerca de 1.500 pessoas às segundas-feiras nos assistindo. E isso é fundamental para a disseminação dos conhecimentos num país continental. E é o mesmo que vocês fazem, com muita retidão, com muita ética, com muita seriedade, com muita aptidão, quando discutem os distúrbios da motilidade nesses encontros maravilhosos. Temos procurado também trazer a inclusão da Federação Brasileira de Gastroenterologia para a sociedade brasileira, lidando com alguns problemas que nós não podemos passar à margem. A fome é o principal deles. Eu digo que a fome é a mais cruel e mais vergonhosa das doenças digestivas e que nós temos que estar atento com campanhas, com posicionamentos, cobrando ações governamentais e não governamentais, para que nós possamos minorar um problema tão grave, tão severo, que acomete cerca de 12 a 13 milhões da população brasileira. Então, minhas palavras são de muita alegria, de muito prazer, do engajamento de vocês na federação. Meu amigo Fábio, muito obrigado pelo espaço. Relembro também
que de 23 a 27 de julho nós teremos o Congresso Brasileiro de Microbiota, H. pylori e Doenças Funcionais, um congresso que abrange temas que representam cerca de 60% a 70% das situações que a gente encontra hoje no nosso consultório e que seria fundamental a presença de todos vocês nos prestigiando nesse grande evento que foi preparado e está sendo preparado com muito carinho. Meu querido Fábio, muito obrigado, repito, grande prazer da Federação Brasileira se representar na abertura do seu evento e rogo a Deus que esse tipo de atividade continue por muitos e muitos anos engrandecendo a nossa federação e a própria gastrologia brasileira. Um grande abraço, a palavra é sua, meu amigo. Um forte abraço, professor. Estaremos todos no Congresso de Doenças Funcionais. Imperdível. Eu acho que a neurogastroenterologia brasileira, agora que está solidificada como um braço da Federação Brasileira de Gastroenterologia, liderados pelo professor Abraão, na Sociedade de Motilidade, estará lá presente, se fará presente, e convidamos a todos os colegas, que eu acho que é um momento ímpar, para podermos estar juntos, debatendo e olhando o futuro da nossa área. Tá? Falar um pouco da doença do refluxo é contextualizar, talvez um pouco até da minha vida. Eu gosto sempre de pensar nisso. Demister, na mesma idade, eu tenho 47 anos, Demister começava a colocar a pH-metria como parâmetros de avaliação. Lá atrás ele avaliava a Bravin, falava que o tempo de exposição ácida e a relação por sintoma eram as coisas mais importantes. Ao longo de toda essa trajetória de consensos, a gente passou por muitos, e aí chegou até Montreal, começando a caracterizar os sintomas, dividir os sintomas dali, e a gente passou a ter, então, um entendimento que não era só uma simples doença, era um espectro, muitas vezes, de uma doença que é muito mais complexa para o nosso entendimento. E aí veio Roma, mostrando toda essa interface das doenças funcionais. Eu acho que isso passou a ser muito importante porque nós teremos o entendimento da conexão entre o eixo cérebro-intestino, também na parte esofágica. Muito fácil, muitas vezes, a gente só pensar que um paciente tem uma pirose, toma um IBP, vai para casa, acabou. Até alguns consensos colocam isso para a gente, agora nos Estados Unidos, liberando para você poder fazer isso, o paciente não tem nenhuma alteração, nenhum sinal de alarme. O paciente, mesmo um paciente que chega aos 45 anos, que nunca fez endoscopia, faz um teste terapêutico. Eles conseguem definir em 50%, pouco mais que 50%. Mas e aí? Por que isso daí não tem valor, já que o nosso consenso fala em fazer endoscopia para cada um? Não. No nosso meio, a endoscopia é muito barata, uma endoscopia muito mais acessível. Então passa a ser uma roteira nossa para poder fazer a endoscopia para dar uma solidez. Eis que chega o Lyon. O Lyon, muito contestado e muito amado, são os dois lados da moeda. Muito contestado porque chegou e colocou apenas esofagite grau C e grau D. Lembro como o Bravin ficava o tempo todo contestando que não era possível. Mas aquilo foi o quê? Porque a endoscopia provavelmente não estava tão bem observada. Estaremos aqui com o professor Greco, que é um treinador de endoscopista, para poder trazer para a gente como poder abordar melhor o nosso novo endoscopista, nosso novo gastro para essa formação. Eis que chega o consenso mais recente, trazendo a esofagite B, consolidando como diagnóstico de certeza. Mas o diagnóstico de certeza é, acima de tudo, uma decisão. Se vamos intervir com o paciente, se vamos conduzir o paciente para uma nova abordagem, ou se vamos trabalhar com o paciente para uma doença que precisa de um tratamento continuado. E não simplesmente de uma abordagem simplista, de dar uma medicação e esquecer da vida dele. Mas essa interface entre a percepção, entre a neurovigilância, a hipersensibilidade, passa a ser cada vez mais importante. E o fator mais decisivo na vida do paciente vai ser a relação médico-paciente. Isso que a gente vai debater hoje durante o dia, que é muito fácil falar que o paciente responde ou o paciente é refratário, mas muitas vezes ouvir o paciente e decidir qual o melhor caminho para ele vai ser um pouco mais complexo. E essa paixão que a gente quer despertar de cada um de vocês. Para começarmos, nós vamos falar sobre fenótipos atípicos, mas vamos lembrar também um pouco do fenótipo típico.
é um espectro de uma mesma doença, e isso daí, os últimos trabalhos estão mostrando para a gente o quanto que é importante a gente aplicar métodos para dar um diagnóstico mais concluso e definir como melhor abordar. Para isso, teremos aqui o querido irmão Maurício Bravin, representando a terra mineira, conectado a centros de todo mundo. Já tem alguns centros mineiros que estão conosco. Um forte abraço. Querido Bravin, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui, né, cumprimentando aqui o Fábio, doutora Carla, professor Barbucci, professor Verbig, tendo a honra aqui de estar com o professor Sérgio, com o doutor Greco. Nós vamos aqui conversar um pouquinho de doença do refluxo. E um pouco além do diagnóstico de certeza, já bem falado dos nossos congressos nos últimos 5 anos, e a gente vai estender isso aqui para um pouquinho do pé de página, falando de alguns fenótipos atípicos e também de outros distúrbios funcionais. Bem, então o que a gente tem de conceitos são vários, e eu estou trazendo aqui para vocês o conceito de Roma, né? Segundo Roma, para a gente caracterizar do ponto de vista clínico a doença do refluxo, na verdade, se traduz com sintomas que ocorrem pelo menos 2 vezes ou mais por semana, com impacto na qualidade de vida. Obviamente, sintomas atribuíveis à doença do refluxo gastroesofágico. E dentre o que a gente tem de fenótipo, a gente tem dentro da síndrome esofágica esses aqui nessa chave, que é a esofagite erosiva leve, a doença erosiva acentuada, a doença do refluxo não erosiva, o esôfago de Barrett, a síndrome de dor torácica associada ao refluxo, a doença do refluxo com regurgitação dominante e também as 2 principais síndromes extraesofágicas, que seria o refluxo laringofaríngeo e a síndrome refluxo-tosse. Tá? Então, dentro do espectro da doença do refluxo gastroesofágico, do ponto de vista da endoscopia, já está consolidado, né, de acordo com os últimos consensos, que a gente deve considerar presença de doença do refluxo gastroesofágico de acordo com achado endoscópico, quando a gente tem esofagite erosiva, graus B, C e D, estenose péptica, esôfago de Barrett e o adenocarcinoma associado ao Barrett, né? Em relação ao esôfago de Barrett, há algum conceito assim, divergente na literatura, mas o nosso grupo considera diagnóstico de certeza quando a gente tem uma mucosa suspeita acima de 1 centímetro com confirmação histológica. Em relação à doença da forma não erosiva da doença do refluxo, houve uma mudança recente do conceito, né, de acordo com os critérios de Roma, onde Roma III aceitava como doença do refluxo gastroesofágico aqueles pacientes que respondiam ao IBP, que tinham uma correlação de sintoma positiva, a pH-metria ou impedância ou pH-metria, independente do tempo de exposição ácida, e uma exposição ácida aumentada. Então, dentro do conceito de Roma IV, para se determinar a presença da doença do refluxo não erosivo, a gente precisa documentar uma exposição ácida aumentada à pH-metria. E aí, nós temos o resumo dessa primeira parte dessa aula. O que a gente considera diagnóstico de certeza de doença do refluxo gastroesofágico? Então, quando a gente tem esofagite grau B, C e D, estenose péptica ou esôfago de Barrett, ou um tempo de exposição ácida acima de 6%. A gente considera refluxo fisiológico quando a gente tem esôfago normal e um tempo de exposição ácida abaixo de 4% à pH-metria. E a gente tem uma zona cinzenta com um diagnóstico inconclusivo ou indeterminado, quando a gente tem um esôfago normal ou uma esofagite grau A ou um tempo de exposição ácida entre 4% e 6%, onde a gente utilizaria aí
para o diagnóstico de certeza, a manometria de alta resolução e a impedância-pH-metria para colaborar ou a favor de doença do refluxo ou contra a doença do refluxo. Entretanto, recentemente, o consenso asiático questiona esse tempo de exposição ácida acima de 6%, e o grupo na Ásia hoje utiliza um tempo de exposição ácida acima de 4% para determinar diagnóstico de doença do refluxo pela pH-metria ou impedância-pH-metria. Agora a gente vai conversar sobre diagnóstico diferencial, onde a gente tem, dentro do espectro da pirose, essas duas entidades, a hipersensibilidade ao refluxo e a pirose funcional. A hipersensibilidade ao refluxo é um distúrbio funcional do esôfago, né, descrito em Roma 4, que nada mais foi sacado do espectro da doença do refluxo gastroesofágico, o que em Roma 3 eles citavam como esôfago hipersensível, hoje é uma entidade independente. Entretanto, o mesmo consenso que eu citei, asiático, questiona a hipersensibilidade ao refluxo como uma entidade separada da doença do refluxo. Inclusive, esse consenso orienta a abordagem terapêutica semelhante à doença do refluxo gastroesofágico. E a pirose funcional, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Então, em relação à sensibilidade esofágica, a gente tem esses 3 fatores principais: mediadores inflamatórios, a sensibilidade periférica e a sensibilização central, como atuantes aí para determinar a presença do sintoma do paciente. Então, aqui nesse quadro, né, o de cima retirado, né, do consenso de Roma 4, e lá embaixo a gente vê em relação à hipersensibilidade do esôfago, né, onde na esofagite erosiva a gente tem basicamente o refluxo ácido como mais importante aí na fisiopatologia. Na forma não erosiva, ainda o refluxo ácido é mais importante que o refluxo não ácido. Na hipersensibilidade ao refluxo, a importância do refluxo não ácido aumenta. E na pirose funcional, esse é um subgrupo de pacientes com pirose que não tem uma relação positiva com refluxo gastroesofágico, e aí tem fatores mecânicos dentro dessa fisiopatologia para determinar esses sintomas. Uma coisa interessante, descrito por Shiffrin há mais de uma década, é o posicionamento das terminações nervosas, tá, do esôfago, né, junto ao lume esofágico, que é uma condição frequente, observada em pacientes com a forma não erosiva da doença e pacientes com hipersensibilidade ao refluxo, né? E, associado a isso, de forma também muito frequente, é a presença de espaços intercelulares dilatados, né? Que a gente sabe que é um marcador do comprometimento da integridade esofágica, e a observação desse achado é praticamente o mesmo na forma não erosiva da doença e na hipersensibilidade ao refluxo. Por isso, é um dos fatos que o grupo asiático questiona em separar a hipersensibilidade do refluxo do espectro da doença do refluxo gastroesofágico. Em relação a evidências adicionais da doença do refluxo, né, do ponto de vista da impedânciometria, a gente tem aí a impedância basal, né? A impedância basal noturna, é um dado que a gente retira, né, da nossa impedânciometria de 24 horas, e é um indicador também da integridade da mucosa esofágica, né, onde a gente faz uma medida, uma média de 3 períodos de estabilidade durante a noite para determinar se essa impedância está baixa ou não, né? E o que demonstra isso aqui? Existe uma relação direta, tá, da impedânciometria baixa com a dilatação do espaço intercelular, tá? E a gente tem aqui outro dado que a impedânciometria e a pH-metria pode nos dar,
que é a relação do refluxo com o sintoma. O único exame capaz de determinar a associação de sintomática é a monitorização prolongada do refluxo, ok? Então, tanto a endoscopia quanto a resposta ao IBP, ela não determina se o refluxo é causa do sintoma, tá? E a correlação de sintoma é o único exame capaz de determinar essa relação. Então, em relação a alguns conceitos, né, retirado aí do nosso consenso de Roma, o que é hipersensibilidade ao refluxo? Primeiro, são sintomas que têm que ser iniciados pelo menos há 6 meses, presente nos últimos 3 meses, 2 vezes ou mais por semana, né? Então, são sintomas retroesternais, pirose ou dor torácica, desencadeados por ácido ou não ácido, demonstrado por pH-metria ou impedância, com tempo de exposição ácida fisiológico, ou seja, abaixo de 4%. E os critérios de exclusão, para comprovar se tratar essencialmente de hipersensibilidade ao refluxo, esofagite eosinofílica, as doenças motoras do esôfago, né, e que devem ser excluídas para determinar que esse paciente tem sintoma estritamente associado à presença do refluxo, né? Uma coisa interessante é que a resposta ao IBP não exclui o diagnóstico. A gente sabe que a refratariedade na hipersensibilidade ao refluxo é maior do que a forma erosiva e a doença do refluxo não erosiva. E a pirose funcional, né? Então, é uma pirose que não responsiva à terapia antissecretora, tá? Não desencadeada por refluxo ácido ou não ácido, né? Com tempo de exposição ácido fisiológico, né? Critérios de exclusão, os mesmos da hipersensibilidade ao refluxo. E uma coisa interessante, para quem leu o artigo de distúrbios esofágicos de Roma 4, que o critério não cita achados endoscópicos, né, a endoscopia. O que chama atenção, eu vou mostrar para vocês mais à frente, pela primeira vez, um consenso determina a possibilidade de haver concomitância entre uma doença orgânica no esôfago e um distúrbio funcional. Tá? Isso já tinha sido descrito em outros trabalhos, mas em forma de consenso eu desconheço, né? Então, Roma 4 descreveu a ocorrência de sobreposição de doenças funcionais e esse trabalho do professor Rony Fess exemplifica isso. Então, ele pegou pacientes com diagnóstico de certeza de doença do refluxo gastroesofágico, comprovado previamente, e submeteu a impedanciometria em uso de medicação, ok? Com dose plena dobrada de IBP. E o que ele observou? Que 62% dos pacientes tinham sintoma independente da presença do refluxo, né? E 12,5% tinham hipersensibilidade ao refluxo, tá? Associado aí a uma doença do refluxo previamente diagnosticada, né? Aqui, vocês conhecem muito bem o algoritmo do diagnóstico, né, de doença do refluxo e os distúrbios funcionais. Chama atenção a impedância ou pH-metria, que vai determinar, é o único exame capaz de determinar sintoma desencadeado por refluxos ácidos e não ácidos. Quando positivo, é hipersensibilidade ao refluxo. Quando negativo, se trata de pirose funcional. Agora, alguns detalhes de alguns fenótipos menos comuns da doença do refluxo. O entendimento dessas nuances diminui a possibilidade de refratariedade quando o paciente é abordado de forma adequada. O primeiro que eu queria falar é da síndrome da dor torácica associada ao refluxo. Então, o que a gente tem na prática? Essa correlação refluxo-sintoma é de difícil comprovação. Quem faz exame sabe que né?
O diagnóstico diferencial é amplo, né, com várias enfermidades aí da caixa torácica, principalmente cardiovasculares e psiquiátricas também, né? E os sintomas são incaracterísticos, né? O que a gente vê que 35% dos pacientes têm uma pH-metria anormal, tá? Depois de descartada doença cardiovascular, e a correlação refluxo-dor torácica durante o exame é de apenas 11%, ok? Então, a população mais comum é esse perfil de homens brancos, idosos, especialmente com pirose, regurgitação e hérnia de hiato. Ou seja, é mais uma manifestação atípica que, quando tem manifestação típica associada, aumenta a possibilidade desse diagnóstico, né? E é uma entidade que deve ser diferenciada da síndrome de dor torácica funcional, onde é difícil a fazer a correlação do episódio de refluxo com o sintoma. E olha o que a gente tem abaixo. Quando a gente tem a doença do refluxo diagnosticada previamente, a chance, né, de uma resposta ao IBP é completamente diferente quando não há evidência objetiva de doença do refluxo gastroesofágico. Doença do refluxo com regurgitação dominante, tá? Também é um outro fenótipo da doença do refluxo, tá? Se caracteriza por uma resposta débil ao tratamento clínico. O principal mecanismo é falência da junção esôfago-gástrica, especialmente nas hérnias de hiato associadas a hipotonias acentuadas, onde a professora Eponina me ensinou há mais de 20 anos em se tratar de um refluxo livre, que é o termo que ela utiliza muito na sua prática clínica para descrever esse tipo de refluidor. O principal sintoma, né, a regurgitação, ocorre independente da acidez do refluxato, obviamente, manifesta-se principalmente na posição deitada, acomete 13% dos pacientes com doença do refluxo gastroesofágico e 60% dos que apresentam distúrbios do sono. Tá? A resposta ao tratamento clínico é muito ruim, entre 10% e 20%, né, de acordo com cada trabalho, e o tratamento envolve intervenções cirúrgicas ou endoscópicas, né? O diagnóstico diferencial é com síndrome de ruminação e sempre avaliar a necessidade de estudar o esvaziamento gástrico para descartar a gastroparesia nesses casos, né? Diagnóstico diferencial, síndrome de ruminação, nós vamos falar alguma coisa. Como que se suspeita, tá? O paciente habitualmente chega, é mais um que fala, doutor, eu tenho refluxo. E a gente tem que diferenciar dessas duas outras enfermidades, vômito cíclico e doença do refluxo gastroesofágico. Então, como que acontece a ruminação? Sem esforço, ausência de náuseas, o alimento habitualmente é reconhecível, acontece no período pós-prandial, né, ou durante a refeição, não ocorre durante a noite, os episódios são repetitivos e, com frequência, tem perda de peso associado, né? E o tratamento disso é fonoterapia e o paciente racionalizar que se trata de uma questão aí comportamental, e isso é um tratamento com excelentes resultados. E a eructação supragástrica, que muitas vezes é confundida com a doença do refluxo gastroesofágico, né? O que acontece na eructação supragástrica? O paciente contrai o diafragma, né? Essa zona verde aí, abaixo desse gráfico, há uma contração súbita do diafragma e, ao mesmo tempo, uma abertura concomitante do esfíncter esofagiano superior. Prontamente, há uma queda da pressão intratorácica, né, que se torna subatmosférica, e entrada de ar, né, que prontamente é eliminado, né? E qual que é a característica dessa eructação excessiva supragástrica? Muitas vezes, vários por minuto. O paciente muitas vezes conversa eructando no consultório, né?
não tem uma relação com a refeição, sem odor ou gosto, habitualmente audível e bem audível, né? E está associado com outras comorbidades, como a aerofagia, doença do refluxo e transtorno de ansiedade. Ok? Uma coisa que é bem interessante, o diagnóstico pode ser dado pela impedanciometria, inclusive diferenciar a eructação gástrica da supragástrica. Isso aí é facilmente identificado, inclusive número de episódios, etc. Né? E uma coisa interessante, que a eructação supragástrica, ela é a causa da doença do refluxo em pelo menos em 1/3 desses pacientes com queixa de eructação excessiva nessa forma supragástrica. Por quê? Porque no momento onde se expele o ar, se aspira o conteúdo gástrico para dentro do esôfago, aumentando a acidificação intraesofágica. Isso aqui é um trabalho do professor Cifrin também, onde ele mostra uma acidez acentuada a nível esofágico, associado a um número absurdo de episódios de eructação supragástrica. Esse paciente aí, com 741 episódios em 24 horas, quando submetido à fonoterapia, houve uma queda importante do número de episódios de eructação, com normalização da exposição ácida esofágica. Ou seja, é a eructação excessiva causando doença do refluxo, e tratando a eructação, a gente trata a doença do refluxo gastroesofágico. Então, para finalizar, o tempo de exposição ácida e a endoscopia são reconhecidos como os principais exames para o diagnóstico de certeza da doença do refluxo. Entretanto, esofagite e o tempo de exposição ácida não determinam se o sintoma decorre dessa exposição aumentada. Roma 4 reconhece que pode haver doença orgânica e funcional concomitante, que é uma causa da refratariedade ao IBP. A impedância pegametria esofágica colabora para diferenciar várias entidades clínicas, todas essas anteriormente mencionadas, colaborando para um tratamento mais racional. Pirose funcional, hipersensibilidade ao refluxo e eructação supragástrica podem ocorrer ao longo do tratamento da doença do refluxo, seja o tratamento clínico ou até mesmo no pós-operatório de fundoplicatura. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e estou à disposição para qualquer dúvida que porventura tiver. Muito obrigado. Obrigado, Bravin. Maravilhosa, como sempre. Seu estudo nas doenças esofágicas é fabuloso. Professor Greco, está conosco? Estou aqui. Bom dia. Querido Greco, você como treinador de jovem endoscopista, treinador de jovem gastro, o que você conseguiria trazer para a gente, assim, uma solicitação deles para uma claridade no diagnóstico, a turma mais nova, como poderia usar todas essas informações para Bravin? O que você gostaria de perguntar para Bravin, o que ele poderia passar para a turma mais nova? Vamos lá. Bom dia, Fábio. Como eu disse, né, que palco aí, né, maravilhoso. Bom dia, Carla, minha amiga, minha companheira que me auxilia diariamente nas minhas necessidades, meu amigo Viebig, Barbucci, outro grande amigo, já esteve dando aula aqui com a gente na Faculdade de Medicina do ABC. E Bravin, maravilhoso, né, Fábio? Acho que a gente repassou a importância desse curso para os nossos residentes. O Bravin expôs, que você disse, né, essa questão do fenótipo da doença, foi muito bem exposto. Acho que quem assistiu vai ter uma grandeza. Já vou aproveitar, Fábio, fazer o convite, como a APSE e a Lácer é a nossa parceira da Faculdade do ABC e do Instituto Endovita. Em novembro, vocês estarão com a gente no nosso evento, por favor, porque foi muito bom. O que eu queria passar, né, Bravin, passar aí para você nesse debate que você expôs muito bem, a situação da endoscopia. Nós formamos endoscopistas e veja a importância de um bom laudo, de um bom exame. Como é que você passa isso, né? A gente repassar para que o endoscopista entenda a importância da classificação da esofagite, para que a gente, com essa esofagite, a gente consiga entender aonde a gente está classificando a doença do refluxo ou não, ou se é um refluxo esporádico, ou se nós temos a doença diagnosticada.
Então, veja isso que você trouxe, esse algoritmo, deixa muito claro, e depois todos os sintomas que nós recebemos. E aí, a Carla que me socorre aqui, né, Bravinho, eu transmito isso para você. A partir do momento que a gente tem esses diagnósticos, iniciam-se os tratamentos todos. Então, né, Bravinho, como é que a gente pode, né, reforçar para os colegas que a gente vai treinar dessa importância do laudo bem feito, do laudo bem descritivo, para vocês que vão receber isso. E depois aquele outro momento que é a devolutiva, né? Em que momento, né, que se esgota? Porque nós recebemos geralmente o paciente, nós, endoscopistas, para os tratamentos do refluxo, que são hoje a fundoplicatura endoscópica, né, o TIF, e nós também temos a radiofrequência. Então, eu sempre discuto com a Carlinha que tem que ter hipotonia, porque a radiofrequência não trata a doença do refluxo, trata o tônus do músculo. A fundoplicatura vai reforçar, vai fazer uma válvula, reforçar o esfíncter, reforçar essa região. Então, Bravinho, deixo aí para vocês e para a mesa esse debate. Qual que é esse momento que o gastroclínico tem que se atentar e passar essa visão para as pessoas, né? Que talvez seja o momento de debater com o endoscopista que o tratamento clínico ele está se esgotando. Sim, às vezes também essa questão do extraesofágico, né, Bravinho? Professor Greco, um prazer estar com você de novo. Eu só queria reforçar o que você já falou, mas com outras palavras. A ausência de esofagite ou esofagite A de Los Angeles não quer dizer que não tenha doença do refluxo gastroesofágico, ok? A gente está falando de certeza diagnóstica da doença do refluxo gastroesofágico, que exige outros dados além do achado endoscópico, né? Lembrando, como você citou aí nas entrelinhas, o controle das esofagites acentuadas pós-tratamento, eu acho que é fundamental, ok? Porque aí a gente vai começar a tratar a exceção, que são os refratários, né? O que não cicatriza esofagite ou o que mantém sintoma, né? E olha, eu vou te falar, indicação de intervenções, professor, vai muito da qualidade de vida do paciente. Eu acho que é o paciente que muitas vezes procura uma situação, algo que possa dar para ele uma oportunidade definitiva de ficar sem medicação. É um grupo muito específico de pacientes que exige diagnóstico de certeza, tá? Agora, uma coisa é certeza: os resultados da síndrome esofágica, em geral, são bons. Agora, para as manifestações extraesofágicas, é muito débil e é difícil selecionar esse subgrupo para garantir uma boa resposta dessas indicações. Eu acho que a indicação parte muito do paciente e lembrando da necessidade de um diagnóstico de certeza antes dessa intervenção, tá? Então, endoscopia recente, pH-metria ou impedância, pH-metria, manometria de alta resolução. Barbucci, quer completar? Então, bom dia, Greco. É um prazer vê-lo bem aqui. É um grande prazer revê-lo esta manhã. E eu concordo plenamente com o que o Bravinho falou aqui com relação à indicação dos procedimentos. Eu acho que um ponto importante na indicação cirúrgica ou do tratamento cirúrgico convencional ou até endoscópico da doença do refluxo é a satisfação do paciente com o tratamento que está sendo fornecido a ele. Quando o paciente diz, eu não consigo mais conviver assim, minha qualidade de vida está ruim, ou eu estou tendo algum problema com relação ao tratamento clínico que está sendo efetuado, eu acho que aí que realmente a indicação cirúrgica é bem feita. É claro, desde que a gente tenha certeza que o paciente tem doença do refluxo e desde que a gente tenha certeza que os sintomas que o paciente refere são secundários à doença do refluxo. Importante a gente ter em mente que a doença do refluxo é uma doença extremamente comum, muito prevalente no nosso meio. Chega a quase a 20% da população e pode se associar a várias outras doenças. Então, não necessariamente, né, a presença do refluxo e sintomas, especialmente sintomas atípicos, se traduz por um efeito de causa e efeito. Não, pode haver simplesmente uma superposição de doenças comuns. E uma outra coisa extremamente importante, se fala muito do que o diagnóstico de esofagite C e D ou B, C e D são diagnósticos definitivos de doença do refluxo. Eu discordo um pouquinho disso.
A gente tem visto vários pacientes com esofagite C e D e que, na verdade, não têm doença do refluxo. A gente precisa pensar bastante na esofagite medicamentosa, que é uma coisa que a gente já viu com relativa frequência, e pacientes com retardo de esvaziamento esofágico, especialmente. A gente tem visto muito pacientes com, por exemplo, doença esclerodérmica, com acometimento visceral, né, com um refluxo importante, mas com um retardo de esvaziamento esofágico ainda mais importante, provocando inclusive megaesôfagos funcionais. E esses pacientes, a gente inibe o ácido completamente, eles continuam com esofagites importantes, né? Então, aqui não adianta a gente pegar e achar que o ácido é a resposta para tudo, né? A estase alimentar também pode participar diretamente da gênese de lesões esofágicas, e é importante que a gente tenha em mente. E outra coisa, também concordo com o Bravinho quando ele fala esofagite grau A não é diagnóstico de refluxo. Depende. Se o paciente tiver uma esofagite Los Angeles A, tiver sintomas típicos de refluxo, né, e já contar para a gente uma resposta positiva à terapia com antissecretor, o paciente tem doença do refluxo, eu não preciso ir além disso, né? Especialmente se tiver alguma alteração manométrica que predisponha a isso, hipotensão da válvula ou eventualmente hérnia de hiato, né? Então, fatores de risco para doença, você pega um bicho que é amarelo, tem listras pretas, tem bigode grande, é grande, cobre carne, é um tigre, certo, professor? É isso aí. Entretanto, para fazer uma Pode ser uma tigresa intervenção, também. precisa de diagnóstico de certeza documentado. Mas é aquilo que eu falei, nunca tratar ninguém sem a gente ter certeza de que tem refluxo, e mais do que isso, que o refluxo é a causa dos sintomas do paciente. Porque a gente vê muito isso em manifestação atípica, ou extraesofágica, o paciente eventualmente pode ter refluxo, pode ter um sintoma extraesofágico, você trata o refluxo, isso não quer dizer que o refluxo está tratando, está causando a rouquidão ou o pigarro do paciente, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente. Em primeiro lugar, não simplificar. A tendência da gente, no consultório, eventualmente, na primeira vista, é que você está diante de uma pirose, que aquilo é refluxo, e você tem uma tendência a simplificar, né? E como o Bravinho mostrou brilhantemente aí, que é uma entidade muito complexa, na verdade, né? Acho que o médico tem que ter uma postura investigativa, né? E não ficar somente num simples diagnóstico e numa simples resposta ao tratamento. Ele tem que estar preparado para essas nuances. Então, eu acho que o contato com o paciente, essa interação, em primeiro lugar, tem que ser mais complexa, na verdade. Você tem que entender o paciente dentro do ecossistema dele, né? Para que você possa realmente interagir com ele e poder interpretar sintoma. Lembrar que sintoma é uma coisa subjetiva, né? Não é correspondente, né? Quanta gente descreve o refluxo e na hora que você pede para ele falar o que é o refluxo dele, ele descreve uma outra coisa, né? Então, esse eu acho que é o primeiro desafio, é você conseguir caracterizar. 2, que você tire a ansiedade do paciente em relação ao tratamento e também a sua ansiedade em relação à expectativa que você vai ter. Você tem que estar esperando até frustrações. Quer dizer, você dá remédio, você dá um monte de orientação, pede uma endoscopia, a endoscopia vem com esofagite 0, né, e o paciente vem lá com... E aí ele quer, mas aí o que eu tenho? Então, você dominar todas essas nuances, né? E isso eu acho que vem muito da experiência, dessa troca. Logicamente que o apoio tecnológico para fazer o diagnóstico é interessante, tem que ser bem interpretado, então, bem solicitado, na hora adequada, né? E no momento certo. Você é um paciente com esofagite grau C, né? Você não vai pedir uma pH-metria, você já tem certeza que ele tem uma agressão. Talvez seja mais interessante você lançar mão de uma manometria para tentar entender o que razões estão envolvidas naquela esofagite severa, tá certo? E, eventualmente, guardar a monitorização da pH-metria, da pH-impedanciometria, para uma segunda fase, até como resposta ao tratamento durante a vigência do IBP, ou seja, são precisos critérios. E esses critérios, e eu sei que tem muita gente nova aqui assistindo, aprendendo, né? É que
vai um pouco da vivência e da experiência do colega, mas principalmente da vivência e da experiência com aquele paciente. Os pacientes são diferentes, não são iguais. E esse manejo todo, e que hora você vai solicitar determinado exame e tudo, e eventualmente até eu peço encarecidamente que ninguém descreva o exame, como às vezes pede, né? Você vai fazer um exame horrível, mas eu preciso que você faça, né? Isso faz um subjetivo muito grande no paciente. O paciente ele chega para fazer uma manometria carregado de muita emoção. Isso interage com o exame, entendeu? Então, eu acho que transmitir que eu preciso que você realize esse exame, que você vai me trazer, seu organismo vai me trazer informações e que eu vou ajudar você, né? Eu vou procurar de todos os meios ajudar você a melhorar o seu sintoma. E, eventualmente, colocar isso, essa possível interação entre sintomas muito objetivos de refluxo e sintomas não objetivos extraesofágicos. Então, saber dominar isso é uma questão de experiência. A aula do Bravin foi excelente no sentido de mostrar quanto rica é a doença do refluxo em termos de todos esses fenótipos que a gente fala, essas classificações. E a gente tem que ter em mente na hora de enfrentar o desafio de tratar o paciente, lidar com todas essas situações. Acho que é isso. Carla, de forma objetiva, Carla, para a gente poder resumir a mesa, falaríamos hoje, primeiro, na endoscopia está claro se nós temos uma caracterização do sintoma. Pirose, regurgitação, dor torácica, é a manifestação típica. Endoscopia, B, C e D. A pH-metria, você valida como um diagnóstico de certeza acima de 6, um tempo de exposição ácida, e o de 4 a 6. Qual é hoje a sua opinião, que vive hoje na literatura para isso? Objetivamente, para o nosso colega que está na linha de ponta pedindo ou recebendo o exame. Ele me faz só as perguntas difíceis, né? Bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Eu aprendo muito. É uma honra estar aqui, professor Greco, enfim, todos os professores aqui. É muito bom. É uma felicidade esse olhar 360, a gente está aqui todo mundo junto. Então, na verdade, é o que o Maurício colocou. Existe uma discussão na literatura atual sobre os 6%, né? Quando a gente coloca 6%, a gente vai entender que esse paciente realmente tem uma exposição ácida bem documentada e talvez aquele seja o único o critério necessário para a gente dizer tem doença do refluxo. Se essa doença do refluxo, ela é simplesmente doença do refluxo, ou se ela tem por trás dela doenças que podem gerar doença do refluxo, como o professor Barbucci colocou, por exemplo, uma doença, uma esclerodermia, né? Nós vamos ver de um outro componente. Agora, quando nós temos entre 4 e 6, e o que acontece? O consenso é uma reunião de experts que chega a esse número de 6%. Nós, habitualmente, dentro dos valores de normalidade, nós utilizamos habitualmente 4,5, ou seja, entre 4 e 6. A gente já considera que uma suspeita forte de que o paciente tenha doença do refluxo gastroesofágico. E nós vamos compor com outros achados, né? Então, nós vamos ver a associação de sintomas, nós vamos ver o achado endoscópico desse paciente. Então, não quer dizer... Então, hoje em dia, nós ainda utilizamos o valor de 4,5 no nosso dia a dia, mas acima de 4, entre 4 e 6, nós já dizemos que esse paciente tem um refluxo patológico e nós vamos buscar outros dados associados naquela história específica daquele paciente para compor esse diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico, né? Como a gente mesmo falou, como foi falado na mesa muito bem pelo Maurício Bravin, pelo professor Barbucci, uma esofagite A não é que o paciente não tenha doença do refluxo, vai se buscar outros dados e assim também é com todos os exames funcionais. Então, e existe uma tendência atual de se falar, novamente, considerando acima de 4, como certeza diagnóstica da doença do refluxo, principalmente pelo grupo asiático. Então, ainda é polêmica essa discussão e nós vamos ter que trabalhar de forma individualizada, como a gente sempre propõe,
cada um dos nossos pacientes. Cada paciente é um universo a ser visto e definido. Tem doença do refluxo? Não tem doença do refluxo? Qual é o principal sintoma que esse paciente relata? Qual é a resposta dele ao tratamento? Será que ele realmente aderiu ao tratamento, fez o tratamento como deveria ser feito? E mais do que isso, desmistificar a doença do refluxo no sentido de que, como o professor falou, é muito frequente e o paciente às vezes já chega rotulado de ter doença do refluxo. Ele chega no laboratório, no consultório e fala, eu tenho doença... Por que o senhor veio aqui? Eu tenho doença do refluxo, eu tenho refluxo, ele fala. E muitas vezes você vai conversar com o paciente e ele, na verdade, não tem sintomas ou sintomas que não sugerem mesmo a doença do refluxo e que já te chamam a atenção para os diagnósticos diferenciais. Uma alteração comportamental, uma hipersensibilidade, uma pirose funcional, enfim. Então... Carla, você deixou uma coisa para a gente poder fechar essa mesa, pegando um pouco do resumo de cada um, a importância do médico, da relação médico-paciente, que tanto o professor Viebig tenta nos trazer da sua escola de relacionamento, e o quanto que impacta para um cara que está lá na ponta, como o Greco, que quer o paciente pronto para ser abordado. E aí a gente passa a observar, meus amigos, que nós estamos aqui numa formatação de como conduzir o paciente, qual o caminho a seguir. A primeira coisa que foi todo colocado, que é a caracterização do sintoma. Isso é a individualização da abordagem, o conhecimento do paciente. Como o paciente tem outras alterações clínicas que podem estar adicionando fatores de agressão a esse esôfago, a que esse ácido esteja mais agressivo ao esôfago ou na região supraesofágica. Então, é o conhecimento do paciente de um 360 graus. Posteriormente a isso, caracterizar cada sintoma aglutinado em cada fenótipo. Depois, uma orientação para que o paciente esteja em alguma posição, em algum desses fenótipos, com a lembrança do Barbucci. Será que ele pode ter uma doença orgânica com uma sobreposição de uma doença funcional? Estamos agora passando por essa pandemia, muitos dos nossos pacientes estão vindo hipersensíveis, hipervigilantes, com transtorno de ansiedade, com transtorno depressivo, que a percepção desse paciente para cada sintoma muda muito. Ao longo de todo o tempo, no último Olhar 360 Graus, nós trouxemos aqui o professor Calil para poder mostrar uma abordagem sobre neuromodulação do ponto de vista do psiquiatra. Dessa vez, nós trouxemos a querida Badia para trazer para a gente o ponto de vista do gasto. É o estímulo para poder ter uma medicina, que é a medicina do contato, do ouvir, para poder interagir de forma neuromotora ou neuromodulação e, principalmente, como o médico pode modular, fazendo o que há de melhor para ele em termos de droga, da sua experiência e da vivência clínica. A Badia vai deixar para a gente uma mensagem que é o ponto de vista de como abordar esse paciente com neuromoduladores para as doenças esofágicas. Vamos lá, Badia, seja bem-vinda, um forte abraço. Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do Grupo NAFAD para poder expor o ponto de vista desse tema extremamente importante quando se fala em fenótipos de doença de refluxo gastroesofágico, que é a neuromodulação nos fenótipos que cursam com hipersensibilidade esofágica ao refluxo. Veja bem, de que pacientes que nós estamos falando? Veja que se a gente avaliar pacientes que tenham pirose por endoscopia digestiva, nós já sabemos de mais tempo que a maioria deles, cerca de 70%, vão apresentar endoscopia normal. Se esses pacientes com endoscopia normal forem avaliados por pH-metria de 24 horas, mais ou menos metade deles vão ter tempo de exposição ácida normal. Veja bem, eu estou falando de um grupo de pacientes que tem sintomas, mas que tem endoscopia normal e que tem tempo de exposição ácida esofágica normal. Esse grupo de pacientes, eles se encaixam no que a gente chama de desordens funcionais do esôfago, ou seja, eles foram classificados no Roma 4 como hipersensibilidade ao refluxo ou pirose funcional. Importantíssimo para que
possamos pensar no tratamento desses pacientes, entender a fisiopatologia, o que está envolvido na sintomatologia desses pacientes que não apresentam nenhuma alteração estrutural demonstrável. Para entender essa fisiopatologia, nós temos que entender dois conceitos extremamente importantes, que são os conceitos de alodinia e o conceito de hipersensibilidade ou hiperalgesia. Vejam bem, se eu considerar que na ordenada eu tenho a intensidade da dor nesse gráfico e que na abscissa eu tenho a intensidade do estímulo, pacientes que têm um estímulo não nocivo, ou seja, um estímulo que não é provocador de sintoma, não é provocador de desconforto, mas que apresentam desconforto, são considerados pacientes que apresentam o fenômeno de alodinia. Se, ao contrário, esses pacientes percebem um estímulo que em um indivíduo normal gera um X de dor, mas ele percebe uma dor ou uma percepção muito maior, eu digo que esse paciente ele tem um fenômeno de hiperalgesia. Então, vejam, pacientes que percebem estímulos não nocivos como desconfortáveis são pacientes com fenômeno de alodinia. Pacientes que percebem fenômenos que são realmente desconfortáveis em todo indivíduo, mas eles percebem exageradamente, eles respondem exageradamente com percepção de desconforto ou de dor a esse estímulo, eles são ditos pacientes que têm uma hiperalgesia ou uma hipersensibilidade. Então, vejam, esses conceitos de alodinia, de hiperalgesia, juntamente com uma vigilância excessiva, que nós vamos falar daqui a pouco, estresse, ansiedade, depressão, são pacientes que são fenômenos que respondem, são a base para a fisiopatologia dessas manifestações que não têm alteração estrutural. Quando nós avaliamos a condução do estímulo sensitivo, particularmente do esôfago, nós vemos, então, que esse estímulo, a partir de receptores de dor ou de receptores de distensão, este estímulo segue dois caminhos até o sistema nervoso central. Ou ele vai via sistema nervoso autônomo parasimpático através do nervo vago, ou ele vai via simpático através de nervos chamados espinhais, né, pelo trato espinotalâmico lateral até as partes centrais do sistema nervoso, para que esse estímulo, então, seja processado e, então, eu tenha uma resposta, devolva uma resposta para esse esôfago e eu tenha a consciência da percepção desse estímulo. Então, vejam, de que forma que eu posso ter uma alteração na percepção desse estímulo? Então, eu posso ter, nos vários pontos onde eu tenho sinapses, onde eu tenho contatos com receptores, contatos, liberação de neurotransmissores, eu posso ter alteração na percepção desse estímulo. Então, eu posso ter a chamada sensibilização periférica. Então, perifericamente, eu posso ter uma hipersensibilidade. Centralmente, nas sinapses centrais, eu posso ter uma percepção alterada desse estímulo. Então, eu posso ter uma sensibilização central. Ou eu posso ainda ter fenômenos psicológicos, como estresse, ansiedade, privação de sono, alterando a forma com que eu interpreto essa sensibilidade, esse estímulo, a percepção desse estímulo esofágico. E vejam que isso gera alterações que hoje nós conhecemos, alterações que beiram ao estrutural, quer dizer, aquilo que antes era só neurotransmissor, aquilo que antes era só estímulo, hoje a gente reconhece que pode gerar alterações mínimas estruturais, como, por exemplo, dilatação, modificação nos espaços intercelulares do epitélio esofágico, alterando a permeabilidade do esôfago e gerando, inclusive, fenômeno imunoinflamatório. Então, vejam que fenômeno interessante. Então, se eu observar nessa microscopia eletrônica, o espaço intercelular do epitélio esofágico bastante fechado, as células bastante unidas, quando eu exponho esse epitélio a um refluxo ácido, na vigência de estresse,
de depressão, de ansiedade, eu já consigo demonstrar uma dilatação desse espaço intercelular, o que pode gerar a penetração de antígeno, o que pode gerar um desenvolvimento de um fenômeno imunoinflamatório nessa mucosa, ainda que mínimo e não perceptível do ponto de vista endoscópico, do ponto de vista estrutural. Então, nessa hipersensibilidade ao refluxo, a gente tem também essa imunoinflamação. Hoje, as pesquisas já conseguem detectar aumento de imunomediadores, e esses imunomediadores também gerando uma maior ativação dos nossos receptores esofágicos. Também, em pacientes com essa hipersensibilidade, a gente percebe essa inflamação microscópica associada até a hiperplasia de camada de célula basal, infiltrado de célula inflamatória e associada a essa dilatação dos espaços intercelulares. Quando a gente separa os pacientes naqueles de hipersensibilidade ao refluxo, ou seja, aqueles em que eu consigo associar a percepção do sintoma com a presença de ácido fisiológico, ou aqueles em que eu realmente não tenho associação entre o refluxo e a percepção do sintoma, a gente vai observar que essas alterações imunoinflamatórias são mais comuns nos pacientes com hipersensibilidade ao refluxo. A gente falou sobre o conceito da hipervigilância, e esse é um conceito cada vez mais estudado em doenças funcionais do aparelho digestivo. Então, a gente percebe que esses pacientes, muitas vezes, eles apresentam um processo cognitivo afetivo resultante de uma percepção muito exacerbada de desconforto. Muitas vezes é aquele paciente que nos chega detalhando minuciosamente o sintoma, ou seja, ele está muito perceptível, ele está quase que o tempo todo prestando atenção no sintoma, na característica do sintoma, e ele consegue, com essa hipervigilância, perceber e buscar uma ausência completa de desconforto, um bem-estar completo, ficando realmente muito atento a qualquer sintomatologia que possa ter. Essa hipervigilância contribui para que esse paciente tenha uma qualidade de vida pior, busque com mais frequência o atendimento, particularmente nessas situações funcionais. Então, veja, se nós estamos falando de uma fisiopatologia que passa por essa hipersensibilidade periférica e central, que passa por estresse, ansiedade, trauma, privação do sono, passa, claro, pela presença do refluxo ácido, não ácido, refluxo biliar, pepsina, passa pela hipervigilância que nós detalhamos, passa pela alteração da permeabilidade esofágica, também associada aos fenômenos anteriores, pode passar por uma alteração do clearance esofágico e integridade da mucosa, e também por uma imunoinflamação microscópica, né, baseada em mediadores imunoquímicos e presença de células ali naquele epitélio. Então, como nós vamos propor um tratamento diferenciado para esse paciente? Então, dá para a gente entender que naquele paciente que nós estamos falando, que tem pirose, que tem endoscopia normal e que tem tempo de exposição ácida normal, quer seja o que tem hipersensibilidade ao refluxo, quer seja o que tem pirose funcional, nós temos que ir além das medidas comportamentais e das drogas antissecretoras. Nós temos que buscar uma opção além para esses pacientes. E essa opção além, hoje, são os neuromoduladores. De que forma que agem os neuromoduladores? Quem são esses neuromoduladores? Então, os neuromoduladores são drogas que atuam a nível de sistema nervoso, que atuam a nível de neurotransmissores, fazendo o quê? Podendo reduzir a ansiedade, reduzir essa hipervigilância, reduzir esse negativismo, reduzir essa catastrofização que o paciente tende a ter. Eles podem tratar alterações psiquiátricas como a depressão, né, particularmente a depressão maior, mas eles fazem um fenômeno interessante. Às vezes, em dose baixa, eles fazem uma redução de dor,
por esse fenômeno de downregulation, que nós vamos detalhar daqui a pouquinho. Então, eles fazem um downregulation de receptores de transmissão de estímulos. Além disso, muitos deles atuam melhorando náusea, muitas vezes as náuseas acompanham esses processos, acompanham essas alterações, esses fenótipos da doença do refluxo gastroesofágico, e ainda em avaliação, ainda em pesquisa, mas o uso crônico parece promover neurogênese, inclusive. Né? Vejam bem, o que é essa downregulation? O que é esse fenômeno? Olha, se nós analisarmos, por exemplo, uma fenda sináptica, em que eu vou ter uma liberação dos neurotransmissores nessa fenda sináptica e que eu vou ter uma recaptação desses neurotransmissores na fenda pré-sináptica, esse é um fenômeno fisiológico. Se eu tiver uma droga que bloqueie essa recaptação desse neurotransmissor na fenda sináptica, eu vou ter uma disponibilidade maior desse neurotransmissor na fenda sináptica, e se eu tiver uma disponibilidade maior, eu vou diminuir o número de receptores na fibra pós-sináptica. Com isso, provavelmente, eu reduzo um pouco a percepção, eu reduzo um pouco a ação desse neurotransmissor nesse receptor. É isso que eu chamo de downregulation dos receptores na fenda sináptica. E talvez esse seja um dos mecanismos pelos quais os neuromoduladores atuam, reduzindo a percepção do estímulo, reduzindo aquela hiperpercepção do estímulo, na verdade. Quais são os que a gente mais conhece para atuação a nível de esôfago? Então, vejam, nós temos os tricíclicos, né? Muito provavelmente os mais antigos que a gente conhece, que a gente estuda e que a gente tem experiência de utilizar. Então, vejam, a amitriptilina, a imipramina, a nortriptilina, a desipramina, sempre utilizada em doses baixas, tá? Qual que é o mecanismo de ação? É complexo, eles inibem a recaptação da serotonina e da noradrenalina, mas eles agem também em receptores desses neurônios, receptores M1, alfa-1, H1, 5-HT2. Hoje eles constituem para esôfago a primeira linha no controle de dor. Lembrar sempre do efeito colateral aqui, que é a sonolência e a constipação intestinal, e que a gente tem que estar atento quando for prescrever esses medicamentos, estar atento nesses efeitos colaterais, que geralmente não são muito intensos, mas que podem acontecer nesse paciente. A segunda classe de neuromoduladores que a gente conhece e que a gente tem mais experiência e que a gente consegue ter trabalhos mostrando efeito em esôfago, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, aqui representados então pela sertralina, pela fluoxetina, pelo citalopram, o escitalopram, paroxetina, né? Eles são uma boa escolha quando está junto, está bem definido, junto com a doença funcional, a ansiedade, a depressão, a hipervigilância, eles podem, inclusive, ser associados ao tricíclico. Os estudos com citalopram, a gente tem alguns estudos com citalopram, parece que ele tem uma interação medicamentosa menor, e o escitalopram parece ser o de menor índice de efeitos colaterais. Mais recentemente, os inibidores da recaptação da noradrenalina e da noradrenalina e da serotonina, aqui representado pela duloxetina e pela venlafaxina. Eles também podem ser considerados iniciais no controle de dor e com menos efeitos colaterais que os tricíclicos. Talvez aqui o efeito colateral mais importante seja a náusea. A gente sempre recomenda que o paciente tome junto com uma refeição. Veja o que a gente tem de estudos interessantes, né? A gente vai trazer alguns aqui só para a gente discutir. Olha, com a amitriptilina, tem um estudo muito interessante mostrando que em pacientes, em indivíduos saudáveis, se eu infundir ácido no esôfago desse paciente antes e depois do uso da amitriptilina, eu vou perceber, eu vou conseguir documentar que esse paciente tem uma percepção menor desse ácido após o uso da amitriptilina. Os estudos tentaram reproduzir isso em pacientes
com refluxo não erosivo, né, que é o grupo de pacientes que provavelmente nós estamos falando, não conseguiram comprovar o efeito. Na prática clínica, particularmente, a gente observa isso com muita frequência, né? De observação de consultório, é muito frequente a gente conseguir ter uma melhora clínica importante desses pacientes com o uso de amitriptilina, por exemplo. Em relação aos inibidores da recaptação de serotonina, né, tanto a fluoxetina quanto a sertralina, comparadas com placebo e com IBP, foram mais efetivas para aliviar sintomas naqueles pacientes com tempo de exposição ácida normal, que são os pacientes que nós estamos falando. Então, estudos que avaliaram 8 semanas, né, associado ao IBP, uma fluoxetina ou uma sertralina ou um placebo, os pacientes com o uso do neuromodulador tiveram um alívio maior dos sintomas. Esse é um estudo bem interessante, e vejam que ele não é um estudo novo, ele é um estudo de 2014, né, em que ele comparou naqueles pacientes que, na época, a gente chamava pacientes com pirose e endoscopia normal, que não respondiam a inibidores de bomba, tomados uma única vez, né? Então, o que ele fez? Ele fez um omeprazol 2 vezes ao dia, uma fluoxetina 20 miligramas uma vez ao dia e um placebo. E ele comparou, fez isso por 14 dias, e ele comparou o início do tratamento com o fim do tratamento, tá? E ele avaliou, então, como é que era o número de dias que esses pacientes ficavam sem pirose. Então, vejam, com o omeprazol, o número de dias sem pirose era menor comparado com o uso da fluoxetina comparado com o placebo, mostrando que com a fluoxetina, esses pacientes ficavam mais dias sem pirose, mais dias assintomáticos, tá? Então, esse aqui é uma comparação entre o início do tratamento e o fim do tratamento, e aqui é número de dias sem sintomas, né? Mostrando que a fluoxetina realmente foi efetiva, né? Os pacientes ficaram mais tempo sem pirose com o uso do neuromodulador, no caso aqui, a fluoxetina, tá? Esse é um estudo que a literatura traz com bastante frequência, né? É um estudo com citalopram. Então, veja, ele avaliou por pH-metria 219 pacientes que tinham sintomas durante o estudo pH-métrico e tinham endoscopia normal. Ele encontrou 105 pacientes nessa situação. Desses 105 pacientes, e eram pacientes que tinham índice de sintoma positivo, ou seja, eram pacientes que tinham hipersensibilidade ao refluxo. Ele conseguiu randomizar 75 pacientes para uso de citalopram ou uso de placebo. Isso foi feito durante 6 meses, e ele observou que no grupo do citalopram, mais de 60% dos pacientes estavam sem sintomas no final de 6 meses, enquanto que no grupo do placebo, apenas 12 pacientes estavam sem sintomas, mostrou um P bem diferente, né, um P bem significativo, né, uma diferença importante entre os dois grupos, mostrando uma efetividade do citalopram em pacientes com hipersensibilidade ao refluxo, tá? Esse trabalho é um trabalho interessante, eu acho que vale a pena trazer essa informação. Inclusive, eu já tive um caso em que eu acho que aconteceu isso. É um paciente em que o uso do citalopram piorou um quadro de globus faríngeo. Tem um estudo na literatura mostrando que o citalopram pode aumentar a pressão no esfíncter superior do esôfago. Então, para a gente estar atento em relação a isso também. Mas vejam que esse estudo ele mostra dos estudos com uma metodologia boa, né, e com um número de pacientes interessantes, mostrando realmente um efeito benéfico aí do citalopram em relação ao placebo nesses pacientes. Quando a gente busca as revisões, as meta-análises e estudos que fazem uma revisão mais robusta, eles concluem, então, que pacientes com hipersensibilidade ao refluxo, eles devem ter o tratamento medicamentoso baseado em 2 pilares: drogas antissecretoras
e neuromoduladores. E eles chamam atenção, que é o que a gente tem mais literatura, né? Particularmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Vejam que isso nós estamos falando de hipersensibilidade ao refluxo. Quando eu vou para pirose funcional, o uso das drogas antissecretoras não tem esse respaldo de literatura. Então, parece que para pirose funcional, então, os neuromoduladores, mesmo na ausência de drogas antissecretoras, eles podem ter um efeito benéfico. Eu gostaria de falar com vocês ainda sobre uma neuromodulação periférica. Então, vejam que quando nós falamos de tricíclicos, de inibidores de recaptação de serotonina, inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, nós estamos falando de uma neuromodulação central, ou seja, nós estamos falando na transmissão do estímulo a nível central. Buscando em outras doenças em que o fenômeno de hipersensibilidade responde pela fisiopatologia dessas doenças, como, por exemplo, a fibromialgia, uma neuromodulação periférica tem sido estudada em várias doenças funcionais do aparelho digestivo. E essa neuromodulação periférica a gente consegue fazer com esses bloqueadores dos canais de cálcio a nível da terminação nervosa, tá? Então, a gabapentina e a pregabalina são os representantes, são as drogas representantes dessa classe farmacológica. Como é que elas agem, né? Então, elas se ligam às subunidades dos canais de cálcio, diminuindo o influxo de cálcio para dentro da célula nervosa. E, com isso, ela diminui a liberação de neurotransmissores. Então, talvez diminuindo aí a transmissão desse impulso, diminuindo ali a transmissão da sensibilidade, diminuindo essa sensibilidade, tá? Existem alguns estudos em síndrome do intestino irritável, em dispepsia funcional, em dor torácica de origem não cardiológica, particularmente em relação ao nosso assunto de hoje, né, os fenômenos atípicos da doença do refluxo. Tem um estudo muito interessante, ele não é um estudo novo também, ele é um estudo mais antigo, em que ele fala que a pregabalina ela atenua o desenvolvimento de hipersensibilidade secundária em esôfago proximal após a acidificação de esôfago distal. Esse estudo foi realizado em voluntários saudáveis. Então, como é que é isso? Ele fazia o estímulo de ácido no esôfago e ele avaliava um score de dor. E ele fazia isso num momento sem uso de pregabalina e ele fazia isso posteriormente, dias após o uso da pregabalina em doses crescentes, tá? Esse estudo mostrou exatamente isso, que a sensibilidade a esse estímulo ácido, ela ia ficando menor conforme eu chegava em doses um pouco mais altas da pregabalina, mas que começava em doses baixas da pregabalina. Então, ele aumentou a dose até valores não muito altos, até 150 miligramas 2 vezes por dia, 300 miligramas por dia, e ele observou exatamente isso, que a pregabalina ela diminuía a percepção álgica da instilação de ácido no esôfago em voluntários sadios, né? Então, isso mostra para a gente um possível papel da pregabalina no tratamento da hipersensibilidade esofágica. Não encontrei outros estudos posteriormente sendo feitos especificamente em pacientes com hipersensibilidade esofágica. Mas, na minha prática, a pregabalina é uma ferramenta, é um medicamento muito interessante para nós em pacientes com esses fenótipos atípicos de doença do refluxo gastroesofágico. Então, se a gente pudesse falar de mensagens finais, o mecanismo fisiopatológico dos diferentes fenótipos das doenças esofágicas associadas ao refluxo vai muito além da presença do refluxo. A hipersensibilidade, a alodinia, a hipervigilância, a ansiedade, a depressão
precisam ser levados em consideração, particularmente naqueles pacientes em que tem sintomas de refluxo, mas que têm endoscopia normal e tempo de exposição ácida esofágica normal, que é o grupo de pacientes funcionais que nós estamos falando hoje. Drogas farmacologicamente classificadas como neuromoduladores podem contribuir muito para a resposta terapêutica desses pacientes. Neuromoduladores de ação central, como os antidepressivos tricíclicos, os inibidores da recaptação da serotonina e da serotonina-adrenalina, mostram-se eficientes em alguns estudos. Neuromoduladores de ação periférica, como gabapentina e pregabalina, representam um potencial efeito na hipersensibilidade esofágica. E ainda, a mensagem importantíssima, né? Que a relação médico-paciente e esse efeito terapêutico do médico, junto com a individualização dos casos, o conhecimento dessas drogas pelo gastroenterologista, vão fazer total diferença na condução desses pacientes. Eu acho que era isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigada pela participação. Mais uma vez, muito obrigada ao Grupo NAFAD pela oportunidade de participar desse evento. Ok, querida Bagia, extraordinário. Tivemos lá, vocês podem acompanhar no nosso canal do YouTube, NAFAD, como podemos abordar as doenças esofágicas na visão do querido Calil. E hoje, a visão dessa grande mestra, Bagia, que a gente deixa aqui nosso abraço. Ela está em conexão, vai tentar entrar conosco daqui a pouquinho. Deixamos aqui ainda registrado para vocês, nós teremos o Congresso de Doenças Funcionais. Por favor, tentem se inscrever de forma virtual ou presencial, será o momento da gente se abraçar, se rever desse daí. Teremos uma grande grade científica que a gente poder debater muitos e muitos temas. Muito obrigado, querida Lácia, por essa tecnologia diagnóstica e, sem sombra de dúvida, a grande Apsen, montando centros no Brasil todos de relação. Deixo aqui meu abraço a todos vocês, espalhados por todo esse Brasil, tomando um café. A gente está aqui trabalhando, vocês nesse café, mas um abraço aqui estendido a todos vocês. Mandem as perguntas pelo chat. Nós estamos aqui com todo o nosso grupo de debatedores, pronto para poder debater, passar. Aquelas que a gente não conseguir debater, a gente vai depois devolver para vocês, tá? Mas, por favor, conecte-se conosco, traga sua experiência. E, Fernando, você está por aí, querido? Fernando está numa das bases de transmissão lá de Goiânia. Seja bem-vindo, querido Fernando. E a gente vai depois devolver. Fala, meu amigo Fábio. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Dê um abraço aí a toda a equipe, a Elisa e todo mundo que está junto contigo. Lá de Goiânia. Abraço não só repassado, como eles estão ouvindo aqui. Nós estamos com uma boa plateia aqui, um grande café, prestigiando esse evento tão importante. Mais uma edição, missão, episódio 2 do 360 graus. Estou junto com uma grande equipe aqui de gastroenterologistas para prestigiar esse evento, junto com o apoio da APS, que a gente agradece. Eu aproveito a oportunidade para agradecer. E eu aproveito a oportunidade para agradecer o convite também, amigo. Em nome de toda a NAFAD, meu agradecimento. Participar e tentar, dentro de uma mesa de tanta gente importante, de tanta expertise nos assuntos dentro do universo da doença do refluxo, eu fazer parte e tentar trazer alguma colaboração aí nos debates da manhã. Muito obrigado a tudo na FAD pela oportunidade. Querido Fernando, você que tem uma ampla abordagem clínica com todo o seu grupo, qual a visão de vocês do uso dos neuromoduladores para doenças esofágicas? Vocês já costumam aplicar isso na prática? Qual é o que vocês mais utilizam? É o tricíclico? Ou vocês personalizam de acordo com cada necessidade, com cada perfil do paciente? Fale um pouquinho da experiência do grupo aí. Um abraço a todos os goianos. Muito obrigado, amigo. Bem, eu acho que é uma situação muito importante que o professor Vibi colocou, né? A gente está trazendo com grandes expertise todas as diretrizes de como nós diagnosticarmos os subtipos, o universo da doença do refluxo, o universo dos acometimentos esofágicos, as manifestações supragástricas
E muito importante, como o doutor Vivi colocou, é a gente fomentar cada vez mais, a gente tentar resgatar a capacidade e a vontade do médico de conhecer o paciente. Então, não só os fenótipos, mas conhecermos também o universo de cada paciente, adentrar cada vez mais no, como ele colocou, no ecossistema, né? Ou seja, não apenas o sintoma, não apenas o diagnóstico dos exames complementares que ele traz à mesa do consultório, mas o que é que está por trás de toda aquela manifestação, né? O que é que está por trás de toda a fisiopatogenia, dos diagnósticos que a gente traz, dos diversos fenótipos, né, da doença do refluxo, né? Se tem uma doença de um transtorno do humor, né, um distúrbio de humor por trás, o que é que tem na história de vida desse paciente que possa fazer com que ele esteja desenvolvendo as doenças, os sintomas, e a gente tentar trazer uma credibilidade ao paciente. Nós estamos aqui falando de vários fenótipos e nós estamos falando de várias situações crônicas, todas elas crônicas, todas elas em nenhum momento a gente vai levar o paciente a uma meta de cura. Então, a partir do momento que a gente traz todos esses fenótipos de doenças que são crônicas, que não existem meta de cura, o grande desafio de você estimular credibilidade ao seu paciente. Se eu levo uma doença crônica, que eu não tenho cura, ele precisa ter retornos periódicos para a gente estar sempre reavaliando, aí a gente não está a grande capacidade médica de levar credibilidade ao seu paciente, de que ele tem que entender que trata-se de uma doença que não tem cura, que ela tem períodos de melhora, que ela tem períodos de recorrência, e isso daí é uma situação que vai depender muito da capacidade médica de conversar e conseguir persuadir o seu paciente de que esse médico tem credibilidade em levar o caso, né, e conduzir o caso. Acho que isso é que é importante, a relação médico-paciente. E a partir do momento que a gente entender que vai entrar a necessidade dos medicamentos neuromoduladores, a gente também cada vez mais entender que a gente precisa de adentrar desse universo, que não é apenas da psiquiatria, né? Quanto mais a gente conseguir entrar dentro do universo da ação dos neuromoduladores também nas doenças, dos fenótipos que nós colocamos aqui na manhã, menos a gente vai fazer encaminhamentos, né, desnecessários, e a gente pode pelo menos iniciar o tratamento com esses neuromoduladores. Já a partir do momento que eu escolher o neuromodulador, não basta apenas a gente ser mecanizado em dizer tem que ser tricíclico, tem que ser recaptação inibidor da recaptação da serotonina. Nós temos que entender a ação da droga e entender os seus efeitos colaterais também, né? Porque a gente vai traçar o perfil do paciente, a gente vai encaixar muito a gente vai personalizar a escolha, né? Seja da amitriptilina, um tricíclico, seja do recaptador da serotonina. Tem droga que a gente diminui a hipersensibilidade, mas ela aumenta o sono, né? Tem droga que a gente melhora a hipersensibilidade, mas ela aumenta o apetite, ou o contrário, diminui o apetite. Então, eu não vou colocar um medicamento que estimula o apetite no paciente que tem hipersensibilidade e é obeso, tem compulsão alimentar, né, por exemplo. Então, é muito importante a gente entender também os efeitos colaterais dos medicamentos, os efeitos adversos, para a gente personalizar. Os mais clássicos no nosso dia a dia, sim, é a amitriptilina, o escitalopram, principalmente, que a gente usa, que é um neuromodulador dual, mas sempre tentando entender o que é que está por trás também dessa hipersensibilidade. Hipervigilância, insônia, uma compulsão alimentar, que eu preciso diminuir o apetite. O contrário, esses transtornos de humor com hipersensibilidade do mesófago que estão levando o paciente também à perda do apetite. Então, eu vou levar ele a um neuromodulador que estimule o apetite, que também melhore, né, a alimentação. Então, em resumo, nós temos que entender não só a ação da droga principal, como também seus efeitos colaterais, personificar, realmente tentar ter cuidado com os efeitos colaterais e encaixar cada medicamento de acordo com cada paciente, com cada perfil do paciente. Gratidão, irmão. Maravilhoso. Olha, vamos partir agora para o fogo cruzado. Carlinha, você vai selecionar algumas perguntas objetivas, rápidas. Nosso mestre Barbucci, uma das maiores experiências em neuromodulação esofágica, vai estar passando para vocês dicas do mestre. Carla, por favor, agora é hora de apertar o querido Barbucci. Professor, só você para responder a angústia desse chat, porque agora o chat ferveu. Só tem umas 200 mil perguntas sobre neuromodulação. Tô brincando. Mas assim, ó, obrigada. Eu queria agradecer a participação de todos. Mad Max, bem-vindo. Eltia, muita gente aqui boa. O professor Paulo Perazzo já está aqui, ó, reverberando na neuromodulação, todo mundo aqui. A Rafaela, enfim.
Vamos tentar resumir, porque é mais ou menos a mesma coisa. Primeiro, assim, muita gente quer saber, existe já uma definição, por exemplo, qual seria o melhor neuromodulador, por exemplo, para situações específicas? Pirose funcional, dor torácica, sensação de globos, enfim, quando o paciente tem um sintoma desses como sendo o principal, tem alguma definição já, assim, de qual seria o melhor? Ou não? Acho que, né? Até o momento, não. Tá saindo aí? Tá beleza? Até o momento, não. Porque a gente tem, na verdade, muito poucos estudos também comparando diferentes neuromoduladores para a mesma situação clínica no mesmo grupo de pacientes. A gente tem estudos isolados, como a Abadia mostrou aí, comparando neuromoduladores com placebo, neuromoduladores só com omeprazol, depende da situação clínica. Mas o fato é que a gente tem uma gama importante de neuromoduladores a serem utilizados e de outras substâncias que aparentemente não são neuromoduladores, mas que podem ser usados para esse fim. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pirose funcional, além dos neuromoduladores propriamente ditos, a gente tem, por exemplo, a melatonina como uma opção interessante de modular a sensibilidade esofágica. Não dá para a gente dizer que a melatonina é um neuromodulador, apesar de ter ação central e também periférica. A gente tem, por exemplo, os bloqueadores dos receptores H2 da histamina como potenciais também neuromoduladores, entre aspas, diminuidores da sensibilidade esofágica. Cada vez mais a gente vê estudos falando da fisiopatologia da pirose funcional e da doença do refluxo não erosiva, hipersensibilidade ao refluxo, situações que a gente tem uma sensibilidade visceral bem mais evidente, né? Colocando da importância, por exemplo, do infiltrado eosinofílico, mastocítico da submucosa, e aí a gente começa a introduzir agora medicamentos que interferem na degranulação mastocítica e eosinofílica como método de tratamento desses pacientes. O próprio inibidor de bomba de prótons, né? E é importante que a gente mostre aí a diferença do antissecretor como IBP comparado com outros, como, por exemplo, os inibidores da recaptação dos canais de potássio, né? Em que a gente tem um efeito também imunomodulador, em que a gente interfere diretamente na maturação de mastócitos, na degranulação de mastócitos, substâncias como o cetotifeno, como o montelukast, como os próprios bloqueadores dos receptores H1. Mais recentemente, agora a gente tem nos Estados Unidos os bloqueadores H4, né? Então a gente vai entrar o cromoglicato, que agora entrou até no esquema de tratamento da esofagite eosinofílica, para a gente ter uma ideia. Então a gente vai começar a adquirir experiência com esses novos medicamentos que não têm, teoricamente, uma ação neuromoduladora, né? E o que o Fernando falou também é uma coisa extremamente importante. A gente conhecer os efeitos colaterais de cada neuromodulador que a gente tem, né? Como a gente não tem nenhum gold standard para tratar pirose funcional ou outras doenças funcionais, a gente vai depender muito desses efeitos colaterais para a gente escolher o neuromodulador ideal para os nossos pacientes. Uma coisa que a gente esquece, por exemplo, é a interação medicamentosa. Então, se meu paciente toma muito medicamento, talvez o escitalopram, o citalopram seja a melhor opção. Se meu paciente dorme pouco, eu vou dar um neuromodulador que dê sono. Se ele dorme demais, eu vou dar um que tira o sono. Se ele tem diarreia, eu dou um que prende. Se ele tem constipação, eu dou um que solta. E se ele é magro, eu dou um que engorda. Se ele é gordo, eu dou um que emagrece. E assim vai. A gente tateando e, eventualmente, até associando diferentes neuromoduladores. E pensando também, não só no efeito central, a Abadia mencionou o efeito periférico relacionado com os canais de cálcio, mas a gente esquece que, por exemplo, a gente tem muitos outros efeitos periféricos dos neuromoduladores que a gente não leva em consideração. Por exemplo, você pega um antidepressivo tricíclico, ele tem uma ação serotoninérgica, como todo antidepressivo tem. A gente sabe que a gente tem receptores serotoninérgicos no tubo digestivo inteiro, né? Então, esses receptores vão ser afetados quando você usa qualquer antidepressivo. No caso do triciclo, ele tem um efeito anticolinérgico, né? Então, os receptores muscarínicos eles estão lá e eles são afetados pelo uso do antidepressivo triciclo. Ele tem um efeito antihistamínico, isso às vezes a gente esquece, né? Os triciclos eles são antialérgicos, né? Tanto é que para testes de alergia você tem que tirar o triciclo para fazer, senão os testes vêm negativos, né? E você pegar os outros neuromoduladores que interferem na recaptação de adrenalina, por exemplo, nós temos receptores de adrenalina por todo o nosso intestino. Então, quando você usa melatonina, às vezes a gente esquece, a melatonina é para dar sono, não.
Nós secretamos melatonina em todo o tubo digestivo. A melatonina tem efeito motor, tem efeito modulador da sensibilidade visceral. Ou seja, é importante que a gente conheça também os neuromoduladores que a gente está usando do ponto de vista farmacológico e entenda o porquê a gente está usando, para que paciente eu vou usar e qual era a melhor indicação de cada um deles. É claro, sempre se referindo à literatura que a gente tem, né? Então, por exemplo, a história tem trabalhos em dispepsia funcional que dizem que a venlafaxina não serve para nada, né? Então, não vai ser, por exemplo, um neuromodulador da minha escolha para tratar a dispepsia funcional, né? O problema é que muitas vezes o paciente já vem do psiquiatra tomando uma série de neuromoduladores. E aí que a gente entra numa sinuca de bico, porque como é que eu vou mudar o neuromodulador, né, sem conversar com o psiquiatra? Então, aí a parte de ter uma interação muito boa com o psiquiatra é extremamente importante para a gente saber, inclusive, o que a gente pode associar. Porque, de repente, a gente está associando diferentes medicamentos, aí você acaba aumentando a chance de efeitos adversos, até potencialmente graves. Mas depois que eu fui num congresso de psiquiatria conversar sobre isso, eu perdi o medo de dar, porque eles usam doses cavalares e põem um monte de coisas, diferentes mecanismos de ação juntos, né? E os pacientes respondem bem e com poucos efeitos colaterais. É muito importante, inclusive, a motivação que a gente dá para o paciente. Explicar direitinho qual é o sentido de dar um neuromodulador, como o neuromodulador age e por que a gente está dando. Aí o paciente, o Viebig falou muito bem aqui da história da manometria. O senhor vai fazer um exame terrível, mas precisa ser feito. O cara já chega para lá, né, achando que vai para a câmara de gás, mas não é isso, certo? Então, a mesma coisa acontece com relação à parte de neuromoduladores. É importante a gente entender, ou passar para o paciente entender direitinho qual é o sentido de dar e explicar quais são os mecanismos de ação de cada neuromodulador, o benefício que tem em determinada doença. O paciente entendendo isso, comprando isso, fica mais fácil dele responder e da gente tratar. Cerca de 60% de meus pacientes hoje usam neuromoduladores. Eu nunca fiz essa conta dos pacientes. Eu comecei a fazer isso quando o mestre Viebig, como o Mário, observe a necessidade do seu paciente. Lembra dessa reunião? Observe a necessidade do seu paciente. Ele precisa muito mais do que você talvez esteja dando. Aí eu passei a estudar um pouco mais e a gente recomenda a todos vocês estudem. Nossa querida Eltia, uma das nossas instrutoras, já passou aqui para a gente poder fazer um encontro só sobre neuromodulação. Prepare, viu? Prepare. Professor, a outra pergunta aqui, porque assim, na verdade foi maravilhosa a exposição, como sempre, né? Porque daí já respondeu um monte de perguntas que tinham aqui no chat e ficou uma do professor Paulo Perazzo, que sempre... Por quanto tempo? Não tem uma definição de por quanto tempo, né? Acho que às vezes o paciente que te pergunta, eu vou usar esse remédio por quanto tempo? Como que o senhor aborda isso, assim, do tempo do uso da medicação? Então, depende do que você busca com a medicação. Se você busca um efeito antidepressivo, não adianta você dar nenhum neuromodulador por menos de 1 ou 2 meses para você entender se o paciente vai responder ou não. Na verdade, as doenças psiquiátricas, eles vão dar no mínimo 6 meses de tratamento. Sim. Tanto para ansiedade quanto para depressão, etc. Agora, quando a gente busca efeito motor, o efeito analgésico, né, isso já é um pouco mais rápido. Mas eu acredito que pelo menos uns 30 dias, 60 dias, seja o ideal para a gente ter uma ideia se aquele neuromodulador está funcionando ou não, se o paciente está tendo algum efeito adverso que impede a continuidade do neuromodulador ou não. Porque às vezes a gente faz assim, o odds ratio aqui, o number needed to treat it é X, né? Mas em neuromoduladores também a gente tem os estudos que avaliam number needed to harm é X, né? Então, quantos têm efeito colateral, né? E isso é extremamente importante. Mas, assim, normalmente a gente vai seguir o que os psiquiatras fazem e tratar por um período não inferior a 6 meses, eu já explico para os pacientes. Muitas vezes isso tem que ser prolongado muito mais, por muito mais tempo, porque normalmente a doença funcional tem um caráter crônico, né? Enquanto o paciente tiver a doença, ele pode se beneficiar do neuromodulador.